Trump anuncia tarifas mais altas para 92 países, com a entrada em vigor a 7 de agosto. Taxa sobre o Canadá sobe de 25% para 35%. O governo vai consultar os principais partidos políticos e o Presidente da República sobre o potencial reconhecimento do Estado da Palestina. Cerca de 2.000 bombeiros continuam a combater os incêndios em Portugal. Em Gondomar e Ponte da Barca, casas foram evacuadas. O Parlamento ucraniano aprovou na quinta-feira projeto de lei que restabelece a independência dos órgãos de controle anticorrupção do país. No papel, Donald Trump deixou definidas novas tarifas sobre 92 países. Estava previsto que entrassem em vigor esta sexta-feira, mas só começarão a ser cobradas a 7 de agosto. Variam de 10% a 41%. Aos cerca de 40 parceiros com os quais têm um déficit comercial, os Estados Unidos aplicam uma taxa de 15%. É o caso da União Europeia. Em relação ao Canadá, há um agravamento de 25% para 35%. Trump justifica a medida com o que diz ser a incapacidade do vizinho do Norte de travar o contrabando de fentanil. Serão taxados os produtos não abrangidos pelo Acordo Comercial Estados Unidos-México-Canadá. Entre os países mais afetados estão também a Suíça com 39% e a Índia com 25%. O prazo para um acordo com o México foi prolongado por mais 90 dias. Sobre o Brasil recai uma tarifa de 50% associada por Trump ao processo contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O governo vai consultar os principais partidos políticos e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa sobre a possibilidade de reconhecimento do Estado palestiniano. A decisão é concertada com outros países, 12 deles europeus, sendo que cada um tem requisitos diferentes para o fazer. Portugal declarou que a autoridade palestiniana deve reunir uma série de condições, entre elas a condenação dos atos terroristas do Hamas e a exigência do seu total desarmamento, a exigência também da libertação incondicional e imediata dos reféns de Gaza e dos prisioneiros, ou ainda um compromisso de reforma institucional interna e de organização de eleições num futuro próximo. O presidente francês Emmanuel Macron disse na semana passada que o seu país planeia reconhecer o Estado da Palestina na 80ª Assembleia Geral da ONU em setembro. O anúncio foi seguido pelo Reino Unido, Canadá e Malta, mas sob determinadas condições. Cerca de 144 dos 193 países membros da ONU reconhecem a Palestina como um Estado, mas apenas alguns dos 27 membros da União Europeia o fazem, como é o caso de Espanha, Suécia e Irlanda. O ato de reconhecimento no âmbito de uma solução de dois Estados implica a aceitação da soberania e da independência da Palestina dentro das suas fronteiras de guerra no Médio Oriente anteriores a 1967. Prosseguem os trabalhos de combate aos incêndios em Portugal, com quase 2.000 bombeiros a combater as chamas na manhã de sexta-feira. Os moradores da freguesia de Moreira, em Gondomar, tiveram de abandonar as suas casas por precaução. Há um bocado estava mais calmo, mas agora isto de repente piorou muito. Os seus pais tiveram que sair Já mandaram sair agora a GNR. Enquanto os bombeiros não chegavam, a população procurou conter o fogo. Já andamos aqui desde ontem aqui a vigiar. Ele não chegou aqui porque andava aqui perto também. Mas hoje parece que temos de atacar, senão ele acaba por queimar tudo. O incêndio de Ponte da Barca é o que inspira maior preocupação por parte das autoridades. Também dezenas de pessoas tiveram de ser retiradas das suas casas nas aldeias de Sobredo e Paradela. Em Aroca, o fogo já foi dominado. Este incêndio consumiu uma área de mais de 4.500 hectares de floresta. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou que é esperado um episódio de tempo quente até ao dia 6 de agosto, com temperaturas máximas previstas de 36 a 44 graus Celsius. Desde o início do ano até 15 de julho, mais de 3.000 incêndios rurais resultaram em 10.768 hectares de área ardida em Portugal. Este número é 3 vezes superior ao registrado no mesmo período, em 2024, quando arderam 3.462 hectares. O ano de 2025 apresenta até ao dia 15 de julho o quinto valor mais elevado da área ardida desde 2015. Apesar de uma tendência sustentada de diminuição do número de incêndios após 2017, estes têm sido mais agressivos, com mais de metade a serem considerados de grandes dimensões, ou seja, com área ardida superior a 100 hectares.
Este ano já se registaram 22 incêndios de grandes dimensões, que resultaram em 6.112 hectares de área ardida. Estes dados ainda não incluem os grandes incêndios desta semana, como o de Aroca, onde o fogo continua ativo e já destruiu mais de 5.000 hectares. Também o de Ponte da Barca já consumiu cerca de 6.000 hectares do Parque Nacional da Peneda Gerês, sendo que as chamas ainda estão por controlar. Em apenas 5 dias, a área ardida pode já rondar os 30.000 hectares, segundo os últimos dados do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais. Depois de 3 dias de desordem em várias províncias de Angola, a capital, Luanda, já começou a regressar à normalidade. Mas as consequências dos tumultos foram muitas. Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 1.200 foram detidas, segundo o balanço feito pelas autoridades, numa altura em que já arrancaram os primeiros julgamentos sumários. Os habitantes relatam as dificuldades e os danos registados desde segunda-feira. Estamos aqui com uma dificuldade de táxis, não tem clientes para nós vendermos, todas as lojas estão fechadas. Antes de agir, tem que parar para pensar, porque eles estão a se prejudicar. Só as coisas que eles já destruíram, eles amanhã vão necessitar, tá a ver? Então isso não tem como, eles praticamente estão a se prejudicar ali sozinhos. A greve dos taxistas em Angola, convocada entre segunda e quarta-feira, deu origem a atos de vandalismo e pilhagens em diferentes zonas do país. Nas redes sociais têm circulado vários relatos de como as forças policiais terão recorrido ao uso excessivo da força para conter os desacatos. Após protestos, os ucranianos celebram agora a aprovação do Parlamento por esmagadora maioria de um projeto de lei que restaura a independência de 2 dos principais órgãos de controle anticorrupção do país. A medida reverte uma ação controversa da semana passada que levou aos primeiros protestos após a invasão da Rússia na Ucrânia. Zelensky disse ter tomado nota da opinião pública e decidiu apresentar um novo projeto de lei ao Parlamento, sublinhando que o Procurador-Geral e os seus adjuntos não podem dar ordens às agências nem interferir no seu trabalho. A medida adotada na semana passada, que colocava os órgãos anticorrupção sob a supervisão do Procurador-Geral, suscitou a indignação dos ucranianos, da União Europeia e de grupos internacionais de defesa dos direitos humanos, que recearam que o governo pudesse interferir nas investigações e potencialmente proteger os seus apoiantes do escrutínio. O primeiro-ministro da Lituânia, Gintautas Paluckas, demitiu-se na sequência dos protestos que se levantaram depois de se tornar público que os seus negócios estavam a ser alvos de uma investigação. Paluckas estava no governo desde o final do ano passado como líder dos sociais-democratas de centro-esquerda numa coligação de 3 partidos. Espera-se agora a demissão de todo o governo e conversações sobre o futuro da coligação no poder. O antigo dirigente foi protagonista de vários escândalos relacionados com os seus negócios fora do governo. Uma investigação revelou que nunca pagou uma parte significativa de uma coima de 16.500 euros por má gestão dos serviços de desratização em Vilnius, a capital da Lituânia. Paluckas negou as acusações e classificou as críticas como um ataque coordenado dos seus opositores políticos. Dezenas de idosos morreram num lar em Pequim após este ter sido inundado durante fortes tempestades no início desta semana, segundo as autoridades chinesas. As 31 mortes representam quase metade das pelo menos 70 pessoas que morreram quando fortes tempestades atingiram a capital chinesa e as províncias vizinhas. Em apenas alguns dias choveu o equivalente a quase um ano na região e muitas pessoas foram apanhadas de surpresa pelas subidas das águas. As autoridades ofereceram um pedido de desculpas público na quinta-feira, quando anunciaram as mortes. O número de plataformas online suspeitas de violarem as regras da União Europeia continua a aumentar. A Temu junta-se agora à lista por não avaliar devidamente os riscos dos produtos ilegais que estarão a ser vendidos no seu site. Tudo isto foi possível através da Lei dos Serviços Digitais. The DSA is one of our tools to protect consumers across Europe. To protect them from what when it comes to online marketplaces? Illegal products that are sold online. Algorithmic content that is
thrown at you and that you don't even determine if you want to see it or not. When it comes to, for example, advertisement or gamification of certain systems on these online platforms, these are risks that we need to mitigate to protect our consumers online. A Comissão já deu início a processos contra 10 plataformas online. Uma das visadas é o TikTok, devido aos riscos de gerar dependência e aos conteúdos nocivos, bem como o X, por causa do cumprimento das obrigações relativas à difusão e amplificação de conteúdos ilegais. Os serviços da Meta, Instagram e Facebook também estão referenciados, mas as suas alegadas violações relacionam-se com a integridade eleitoral e a proteção de menores. Este último ponto é também uma preocupação no que toca às grandes páginas pornográficas como o Pornhub, enquanto o AliExpress é acusado de não tomar medidas suficientes para combater os produtos ilegais. What is at stake? I will put it very simple. Is the safety of consumers. Because when consumers buy something online, they expect it to be safe. They don't wonder whether there are illegal chemicals being used in the production of these goods, or whether a certain product or household appliance might explode, or that a kid might choke with a toy. They expect the product to be safe, regardless of how cheap it might be, but they expect to be safe. As organizações de consumidores dizem que o desafio passa por fazer com que a lei funcione na prática, já que está em vigor há quase 1 ano e meio e até à data nenhum dos inquéritos da Comissão foi concluído e não foram impostas quaisquer sanções.